Olá, povo de Deus, segunda-feira, dia 11 de setembro. Aqui estamos para meditar a palavra de Deus, a santa palavra que nos conduz, que nos move, que nos dá o direcionamento da nossa vida. Gente, se nós realmente aprendêssemos o quão é importante a profundidade, a riqueza da meditação da palavra de Deus, nós faríamos isso sem hesitar, sem preguiça. Nós correríamos atrás do conhecimento e da intimidade com a palavra de Deus. Para quê? Para nós fazermos a vontade do Senhor e assim sermos realizados em nossas vidas. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos de 6 a 11. Ouçamos a palavra. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, acima de tudo está o amor. O amor é a motivação para todas as coisas. O amor é a regra maior. Fazer o bem, ajudar, servir, estar pronto para ser um colaborador na construção do reino de Deus, este reino onde nós estamos. Aqui é a casa de Deus, é morada de Deus, o nosso coração é morada de Deus. Então nós não podemos questionar nada diante do bem ou das nossas práticas do bem. O bem está acima de tudo. O amor de Deus é o bem. O amor de Deus é o melhor para cada um de nós. Então nós praticamos o bem, é este bem que nos move, é o amor que nos move. Estavam questionando Jesus, porque Jesus curou aquele homem em dia de sábado. Estende a tua mão, disse Jesus. O homem estendeu a mão e a sua mão ficou curada. Gente, não há limites, não há dia, não há hora para a prática do bem, para a prática da caridade. Jesus rompeu com aquela mentalidade separatista, exclusivista, uma mentalidade, primeiramente, que separava os grupos, né? Aqueles que faziam parte do grupo seleto e os que não, os que tinham o conhecimento e os que não tinham. A lei que viviam, as normativas, impediam que dia de sábado de qualquer maneira se trabalhasse. Então, para eles, Jesus realizar a cura era um trabalho, Jesus estava infringindo a lei. Então, era uma lei que pesava, era uma lei que subjugava, era uma lei que impedia a prática do bem, a prática do amor, impedia a vida. Nada na nossa vida pode nos impedir de amar, de fazer o bem e de viver, gente. A vida, Deus nos deu a graça, então nós temos que aproveitar. E aproveitar como? Fazendo o bem, disse Jesus, e não mal. O que nos é permitido? Fazer o bem. Por isso, faça o bem sempre. Tire todo o peso que existe no seu coração. Tire tudo aquilo que te impede, às vezes, pensamentos, medo de julgamentos, de olhares. Mas faça como Jesus. Aqueles estavam ali questionando, querendo acusá-lo. A palavra diz que
eles começaram a discutir sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Mas você acha que Jesus estava preocupado com isso? É claro que Jesus não estava preocupado com isso. Jesus queria curar aquele homem, Jesus, e o curou de fato. Jesus queria fazer o bem, Jesus queria devolver a dignidade, devolver a saúde, ressuscitar vidas mortas, corações mortos. Era isso que Jesus queria fazer. Então vamos seguir os passos de Jesus neste mês da Bíblia para crescer, amadurecer, aprender e pôr sempre mais em prática a palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo sensibilize o nosso coração, o que nós devemos e podemos fazer para ajudar alguém que está precisando de nós, qual é o bem que está gritando para nós. Às vezes a gente não está escutando. Abra os seus ouvidos, deixe o Espírito Santo abrir os seus ouvidos para você ouvir a necessidade gritante, o seu coração para ele se sensibilizar diante da necessidade de fazer o bem, de amar. Que o Espírito Santo nos conduza, nos mova pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora e Nossa Mãe, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.